jogador específico, minha rapaziada, que eu acho que a gente vem falando muito pouco sobre ele, porque no final das contas, não sei explicar porque a gente vem falando pouco, mas no final das contas foi um dos jogadores mais importantes da arrancada que o Atlético teve no segundo turno do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético sai daquela meiuca desagradável que o Atlético se encontrava ali e foi parar no G4 e foi parar na primeira divisão. E acho que mostrou que pode ser muito útil, muito importante, tanto nos confrontos de Série B e principalmente nos confrontos ali de Copa do Brasil, onde eu acho que também conseguiu desempenhar muito bem contra o Corinthians e principalmente contra o São Paulo. No jogo da Arena da Baixada foi um fator fundamental para a classificação do Atlético. Não sei porque eu tô fazendo mistério, vocês já viram aí no título, vocês já viram na capa, em relação ao Leozinho. E eu acho que o Leozinho é a grande incógnita do Atlético na temporada, como já era na temporada passada, no sentido de ser um jogador que a gente não sabe o que esperar, até porque se a gente for botar na ponta do lápis, é um jogador que até pouco tempo atrás nem jogador de futebol era. Então a gente tem pouca referência dessa mudança de nível de competitividade que o Atlético vai passar como um todo, naturalmente o Leozinho também vai passar, mas como ele vai responder, como ele vai agir a esse cenário de mudança, esse cenário de sair de uma Série B que, querendo ou não, tem ali o nível de exigência X para uma Série A que aí tende a ser uma das mais difíceis dos últimos tempos, com certeza pelo grau de investimento que a gente vê das últimas grandes equipes vencedoras, das equipes que brigam na parte de cima da tabela, todas montando realmente grandes times. E eu tava pensando, né, sobre essa situação do Leozinho e tudo mais, e eu cheguei à conclusão. O Leozinho, pra mim, é incontestável. Só que o Leozinho, pra mim, ele é incontestável em um fator, quando a bola chega no pé dele. Só que eu tento fazer algumas contas no jogo de futebol. Vamos supor que a gente tem cerca ali de, sei lá, pô, meio a meio de posse de bola, tá? Vou botar até um pouquinho menos. O Atlético 40%, o outro time 60%. Não acho que o Atlético vai ser um time que vai ter tanto a bola dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um time com uma postura mais reativa e naturalmente isso vai fazer com que a bola passe menos no pé dos jogadores do Atlético. Então, você já tem ali um pouquinho menos de bola do que o seu adversário. Você tem 40% do momento que a bola estiver rolando, porque a gente sabe que a bola dificilmente vai estar rolando numa porcentagem tão grande da forma que se imaginava, tá ligado? Então, no final das contas, você já tem uma posse de bola reduzida e você já tem um tempo de bola de jogo reduzido. Então, assim, o Atlético ele vai ter que aproveitar muito bem o momento que ele tiver a bola. O Atlético vai ter que aproveitar muito bem os momentos que a posse tiver com a gente para aí sim construir as jogadas ofensivas, construir as jogadas de ataque, beleza? Beleza. Aí você pega essa posse de bola e você divide por 15 jogadores, porque dificilmente o Atlético não vai fazer todas as substituições, então são 15 jogadores ali. Os 11 que começa, a gente tira um pouquinho o goleiro, mais os 5 que acabam entrando. Então o Leozinho vai pegar esses 40% de posse de bola do Atlético, que já é reduzido porque a bola não rola o tempo inteiro, e dividir por 15. Ou seja, a bola vai ficar um minuto no pé do Leozinho, menos do que isso no pé do Leozinho, assim como do Zapelli, assim como do Viveiros, assim como do Julimar, assim como do. Enfim. A grande questão é, a partir do momento que a bola tá no pé do Leozinho, o Leozinho ele consegue fazer coisas que transformam ele num jogador útil pro Atlético? Ele consegue ser um jogador diferente, com uma técnica acima da média, que desequilibra em situações diferentes, que não fica um jogo previsível? Que ele consegue trabalhar bem numa entrelinha, porque joga muito bem em espaço curto, e ser um meia muito associativo, ou quando precisar ele joga aberto numa condição que vai ter um contra um, vai ter um enfrentamento, vai ter esse cenário ali de, cara, a gente vai fazer a jogada acontecer? Porque se a resposta for sim, eu quero ter esse cara em campo. Se a resposta for que enquanto a bola estiver no nosso pé, a gente vai ter talvez um dos maiores talentos do futebol brasileiro na relação com a bola, esse cara tem que estar em campo e esse cara vai ajudar bastante. O que não pode é você ter
uma porcentagem alta de posse de bola no pé de jogadores que não te entregam. Que aí, no final das contas, essa conta ela não vai fechar, essa conta não vai bater e você vai ficar numa condição ali de, cara, esperar porra, um milagre cair do céu. O grande ponto em relação ao Leozinho da temporada que vem é, primeiro, definir a posição. O Leozinho é um camisa 10. O Leozinho é um camisa 10 de chegada, de trabalhar bem entre linha, de ser esse cara que atua bem perto da área, mas é um camisa 10. O grande borogodó do Leozinho não tá no drible, como a gente imagina, por ser um jogador que vem do futsal. O grande borogodó do Leozinho tá na capacidade de associação muito acima da média. E acho que é nisso que ele pode ser mais desequilibrante na Série A, botando companheiros na cara do gol, finalizando também. Não acho um jogador tão especial. O grande ponto, a partir de agora que a gente entende a real posição do Leozinho, e aonde ele consegue ser mais especial, é tentar entender o maior ponto fraco do Leozinho, que é no jogo sem bola. E eu acho que o Leozinho faz a gente acreditar que ele pode melhorar substancialmente. Se você pegar o jogo sem bola do Leozinho do começo da temporada, mordi minha língua. E se você pegar o jogo sem bola do Leozinho na reta final da temporada, você vai perceber claramente, você vai perceber obviamente, que o Atlético ele é um clube que tem o Leozinho como jogador muito mais competitivo. Você teve o amadurecimento desse jogo de futebol do Leozinho ao longo de toda a temporada. Então, mas ele rende X, ele pode render mais. Se você der oportunidade, se você segurar a mão do Leozinho como o Odair fez, e acho que aí a gente pode botar muito na conta do Odair esse crescimento do Leozinho, cara, eu acho que ele pode suprir essa falta que existe no jogo dele. Ele pode suprir essa lacuna que existe no jogo dele. Então eu tô muito curioso para ver o Leozinho na Série A. Acho que vai ser um contraponto muito importante ao time do Atlético. O Atlético tendo um time muito físico, tendo um time muito direto. E a entrada do Leozinho traz um pouco mais de refino, um pouquinho mais de associação, um pouquinho mais de jogo curto. E nesse sentido, o Atlético vai precisar de jogadores ali em algum momento para associar com o Zapelli, em alguns momentos para ter alternativas para quebrar uma defesa fechada. O Viveiros Ball acho que vai ser o plano A, mas eu acho que o Leozinho ele encabeça o plano B e volto a dizer, a capacidade de passe do Leozinho de encontrar soluções em espaços curtos é muito acima da média comparando com qualquer camisa 10 do futebol brasileiro. Acho que a gente precisa entender. O talento é a matéria-prima. Depois você vai adicionando situações ali, vai lapidando esse talento. E acho que o Leozinho ele traz muito essa matéria-prima, esse talento quase que visceral pro jogo dele e pro que o Atlético precisa dentro de um jogo de futebol. Beleza? Então, pra cima deles, Leozinho. Pra cima deles. Titular, reserva, enfim, pra cima deles.